Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos ao Momento de Inspiração em 2023. Esta é a primeira edição do 9º ano em que estamos aqui. Começamos estas emissões no início de 2014. É claro que o mês de janeiro já lá vai, e o mês de fevereiro quase todo também, mas a vida é assim. Vamos falar no próximo programa sobre o mundo que dá muitas voltas e será se calhar uma boa oportunidade para falarmos dessas voltas. Mas hoje, Maria do Céu, temos um tema que tem a ver com 10 reflexões para nos ajudar a viver melhor, sobretudo com as nossas escolhas. É verdade, olá ouvintes. Sermos felizes com as nossas escolhas. Com as nossas escolhas e estarmos atentos a tudo aquilo que acontece na vida com aceitação e com muita reflexão. Olá ouvintes, nós esperamos que vocês estejam bem. Estas reflexões têm a principal finalidade de nos ajudar a entender as causas dos nossos desconfortos e muitas das causas do nosso mal-estar continuado, que depois dá espaço a tudo que nós não gostamos e nós colocamos sempre as culpas nos outros, na vida, no cão, no gato e por aí fora. E nós estamos numa fase que queremos que cada vez mais possamos olhar para nós mesmos e para dentro de nós e para dentro da nossa própria vida. Queridos ouvintes, este não é um programa demagógico. Muitas vezes as pessoas dizem, você fala de coisas muito giras e vocês falam de coisas muito giras, mas isso tem aplicabilidade no dia a dia. Queridos ouvintes, nada do que nós falamos aqui, nada, não foi experimentado por mim, pelo Fernando ou pelo Celso. Ou seja, nós falamos de coisas que primeiro fazem sentido para nós dentro das pesquisas que fazemos e daquilo que lemos, e depois faz sentido para nós na nossa própria vida. E por muito demagógico que possa parecer, e é importante de vez em quando nós termos estes exercícios mentais e psicológicos e emocionais para percebermos a vida para além daquilo que a vida nos dá, para além daquilo que os olhos nos dão, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dessas coisas todas. Que vamos fazer um programa também que, na maior parte das vezes, aquilo que nós recebemos são toxinas, são negatividade, é tudo aquilo que nós não queremos para nós e que nós absorvemos e que nós registramos como nosso. Depois, é claro que aquela questão da lei da atração da vida, a vida não dá aquilo que nós queremos, porque se nós formos tirar todo o lixo que temos dentro de nós, percebemos que aquilo que nós queremos está muito no fundo e nós não investimos nem tempo, nem olhar, nem carinho, nem amor a essas coisas que são importantes para nós. Maria do Céu, e se nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, é porque olhamos para o lado e não olhamos para nós. Ou seja, nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, mas a culpa não é nossa. É verdade. Ou pelo menos nunca atribuímos a nós. Não, a culpa é sempre dos outros, até do tempo do qual nós não temos o mínimo controle. E tudo aquilo que é exterior a nós não temos o mínimo controle. Isto não é demagogia, isto é uma realidade. Se as pessoas pensarem nisso, isto é uma realidade. Por acaso, porque nós isto é um momento de reflexão e é um momento de inspiração para o nosso próprio programa, porque assim, para que serve um momento de inspiração? Para que serve estes momentos que vocês ouvem de vez em quando na rádio ou onde quer que seja, e o que é que significa para nós que de vez em quando, e pronto, tivemos aqui um período em que não fizemos o programa, mas voltamos, que sentido faz para nós? O sentido que faz para nós é que é importante de repente parar e perceber qual é o propósito da nossa vida, o que é que estamos aqui a fazer, porque a vida tem um processo natural que está fora do nosso controle e que tem uma dinâmica própria. E nós podemos não querer pensar nessa dinâmica, mas ela acontece. E um belo dia nós vamos nos deparar com situações complicadas, tristes e de perda, e de repente vemo-nos a nós próprios como não preparados para isso. E nós estamos a fazer um programa há quantos anos, Fernando? Este é o 9º ano. O 9º ano. Andamos há 9 anos aqui, de vez em quando, a lembrar que é importante nós refletirmos. É claro que para muitas pessoas estas coisas não fazem sentido. É claro que a base do nosso programa é cada vez mais sermos bons seres humanos. E é claro que para muita gente isso não interessa,
porque a vida é isto, aquilo que vem depois não sabemos se existe, então vamos aproveitar. Mas, queridos ouvintes, há aquela noção de que a nossa consciência e a lei da atração, ou aquilo que vocês quiserem chamar, que lhe podem trazer ou não, e quanto mais você estiver consciente e desperto para muitas coisas, mais bem-estar vai ter na sua vida, mais conforto com tudo aquilo que existe e que é imponderáveis e que são incertezas. E estas reflexões têm que ser diárias. Isto não é só de vez em quando, não é? E tem que ser. Uma das reflexões que eu acho que nós falámos aqui, porque Ralph Waldo Emerson é, digamos assim, é um pai do momento de inspiração, e ele dizia que a zona do conforto, não textualmente, a zona do conforto é a zona da morte. Não é só Ralph Waldo Emerson, é quase todos os psicólogos, todos os pensadores, porque a zona de conforto é aquela zona errada que nós temos, que nós pensamos que nós conseguimos controlar, que nós conseguimos ter jogo de cintura, que nós conseguimos liderar até. Mas também não nos deixa evoluir. Mas é mentira, porque a zona de conforto é, nós consideramos aqui no momento de inspiração e não só, que é a zona da morte. É um perigo que nós pensamos que é calculado. Queridos ouvintes, é muito comum ouvirmos que nós estamos numa fase, imagine, uma fase menos boa da nossa vida, e nós pensamos assim, mais vale estarmos nesta fase porque conhecemos todas as variáveis do que outra que nós conhecemos, que não conhecemos nada. Queridos ouvintes, isso é a coisa mais ridícula que nos pode acontecer. Porquê? Nós falamos muitas vezes, o segundo que você está a viver agora, neste momento, é completamente diferente do segundo e do dia que viveu ontem. O ar, o oxigênio, tudo aquilo que existe é diferente. Você não pode querer estagnar uma dinâmica e um relógio, que você pode ter o relógio parado na sua vida, mas o relógio universal não para. E você pode parar numa idade, mas não para uma dinâmica que nós conhecemos, e é aquilo que existe, é o dia, a noite, é tudo aquilo que existe. E esta questão de nós muitas vezes colocarmos limites na nossa própria vida, colocarmos zonas que nós consideramos, isto aqui eu consigo resolver, toda esta zona, toda esta área para mim é fácil de lidar, porque já conheço as variáveis, conheço os detalhes. Isto é puramente mentira. Isto é só a zona mais complicada para você perder todas as oportunidades e todas as possibilidades de viver, todas as oportunidades de encontrar alegria, todas as oportunidades de crescer em termos de ser humano, de se desenvolver enquanto pessoa e de ser a cada segundo o melhor que pode ser, escolhendo sempre o melhor que a vida tem para lhe dar. É claro que há momentos em que aquilo que a vida tem para lhe dar pode ser dor, pode ser algum sofrimento associado a essa dor, mas se nós continuarmos a investir algum tempo na nossa respiração, na nossa reflexão, no cuidado que podemos dar a nós próprios, vocês acreditem que a vida poderá ter outras coisas para além daquilo que vocês estão habituados a ter. Desculpem. Porque aquilo que nós estamos habituados muitas vezes a ter é sempre má onda. É acordar com má onda, ou então acordar muito bem dispostos, mas encontrar cenas para nos aborrecermos durante o dia. E eu pergunto, e esta é uma reflexão que vocês deviam fazer: essas coisas que vos colocam com má onda ou mal dispostos são vossas ou são dos outros? E depois eu pergunto, mas porquê que nós temos que assumir ou até engolir as situações que não são nossas? Engolir entre aspas, ou seja, se alguém está mal disposto, a má disposição não é nossa, é da outra pessoa. E nós podemos dizer, ok, mas isso não é meu. E quantas vezes nós não dissemos já isso neste programa? Mas pode implicar com a nossa vida, de qualquer forma. Não, porque isso mexe completamente com a nossa vida. É claro, queridos ouvintes, que há coisas que nós temos que aceitar, porque a vida não nos coloca nesse caminho. Mas uma das coisas que nós temos que ter em atenção é que nós temos que ter uma mente aberta para tudo que acontece na nossa vida. E
E a mente aberta é para aquilo que é uma dinâmica, que é tipo um rio, e o rio não passa na mesma zona, nas mesmas condições. Isso é quase impossível. Por isso, esta ideia de todo o dia é um dia diferente, é um dia para você fazer aquilo que não fez ontem, é um dia para você estar mais consciente e para que possa ir para a cama mais descansado e não ter aquelas coisas da procrastinação sempre na sua cabeça, porque isso acaba por lhe destruir de forma terrível a sua autoconfiança, a sua autoestima, o seu autovalor. Outra das questões que é muito importante é uma pessoa ter a capacidade de se expressar. Nós fizemos aqui já vários programas com a necessidade cada vez mais vital de nós sabermos dizer não e dizer sim. É claro que nós chegamos a um momento da nossa vida, acho eu, seja qual for o seu momento da sua vida, em que nós queremos encontrar algum jogo de cintura e que as lutas que nós defendemos acabam por gerar discussões. E aqui entra a sabedoria, aqui entra a tranquilidade e a paz. E assim, nós não conseguimos ensinar a ninguém que não quer aprender, nós não conseguimos não conseguimos manifestar ou exprimirmos uma ideia nossa se toda a gente que está ao nosso lado não quer ouvir ou não está preparado sequer para essa ideia. Porque estamos a perder um bocado do nosso tempo e estamos a perder um bocado até aquela nossa vontade até muitas vezes de fazer a diferença. Mas isto não quer dizer que você se cale. Isto não quer dizer que você diga que não ou que diga sim quando quer dizer o contrário. Bem pelo contrário. Eu acho que nestas questões, e o momento de inspiração sempre defendeu que um momento de silêncio é um momento de inspiração. Sempre que alguém o maltrata, ou sempre que alguém o insulta, porque hoje em dia perdeu-se um bocado a noção da educação, perdeu-se um bocado a noção de ser cavalheiro, ou de ser educado, ou polido. Então, perdemos muitos valores. Mas eu estou a falar deste geral, em particular, porque isto aqui, eu acho que quanto mais idade. Mas parece que a sociedade está a conviver bem com isso. Sim, não é? E parece que isto toda a é gente o mais lida, grave, não é? Sim, e parece que toda a gente lida bem com a falta de educação e com momentos de rudeza e até assim, alguns insultos socialmente aceitos. Eu não lido bem com isso. E não lido e não quero lidar. E é muito importante nós nunca perdermos a noção daquilo que nos faz levantar para defender uma causa. É importante que nós nunca percamos o nosso chão daquilo que nós somos capazes de fazer para defender alguém, mas agora não temos que pôr a mão na cintura e lutar contra uma maré. Nós devemos fazê-lo com todas as atitudes e com toda a nossa vida e com a nossa atitude do dia a dia, todos os dias, porque eu acho que um dia as pessoas podem não estar atentas, mas o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa forma de viver, a nossa forma de verbalizar pode fazer muita diferença. É muito importante sempre que se sente insultado ou sente que alguma coisa não está bem dita, diga: não gostei da forma como se disse isto. É muito importante, mas nunca fazer uma discussão à volta de isso. Porquê? Vai-se falar de coisas que não interessam, vai-se argumentar de forma pouco sólida e argumentada e vamos cair outra vez numa situação de falta de educação e de tudo aquilo que nós defendemos. Por isso o melhor é dizer não gosto e não é um momento para falar. E pronto, falo do tempo, falo da chuva e falo de outra coisa qualquer, ou então dê meia volta e vá-se embora. Porque muitas vezes há discussões que não levam a lado nenhum e eu acho que a partir do momento em que as coisas são ditas, elas têm peso, elas têm valor. Tem valor para quem o disse, que com consciência ou não verbalizou, e é um bocado complicado ouvir algumas coisas que nós não gostamos e que também têm peso para quem ouve. Por isso, queridos ouvintes, é muito importante uma pessoa conseguir expressar-se, sim e não, saber que lutas é que defende e saber até que limites aceitáveis você pode aceitar determinadas coisas. E é importante... E expressar-se, mas de forma cordial.
Eu acho que é muito importante. Eu acho que não é aquela questão da aceitação e da não violência, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com aquela ideia do que você não pode aceitar as coisas que lhe fazem mal. Só isso. E tem todo o direito de o fazer. E agora mais uma reflexão, que é precisamente a reflexão, não é? Esta é a reflexão. Desde o último ano, desde o final do ano passado até agora, eu tenho parado muito, eu tenho respirado imenso, mais até de uma forma mega consciente de verdade, e tenho refletido imenso sobre a vida, porque na vida acontecem algumas situações que nos fazem pensar, a vida e vai-nos colocando também algumas ideias e alguns detalhes que nos fazem pensar, e depois a idade também nos faz pensar, exatamente pela dinâmica que a vida tem. E uma das coisas mais incríveis que nos traz esta reflexão, primeiro, é a necessidade de viver de forma consciente. A necessidade de nós estarmos atentos ao nosso que toda a gente tem, ao piloto automático. Nós vivemos em piloto automático. Nós adormecemos, acordamos, fazemos tudo em piloto automático. A necessidade cada vez mais vital de dormir bem, de beber água, de fazer algum desporto, de fazer umas visitas aos médicos e estarmos atentos a essa parte. A necessidade de refletir a todo momento. Nós temos que fazer programas sobre isso, sobre o que passa na nossa mente, sobre a toxicidade que nós muitas vezes criamos, geramos e até tornamos em monumentos quando não existe sequer matéria de facto para que isso aconteça. E tudo isso acontece com momentos de inspiração e de reflexão. Ou seja, não é... Você pode estar a parar e a refletir sobre algum detalhe da sua vida, a ver um filme. Agora, eu acho que é muito importante nós pararmos mesmo, termos 1 minuto, 2 minutos por dia em silêncio, e aquilo que vier à nossa mente, aquilo que a consciência nos disser, nós refletirmos sobre isso, porque eu acho que é importante, seja lixo ou não, porque imagine que você vai refletir sobre uma coisa que aconteceu ontem e você sabe que não tem o mínimo poder nem controle para mudar, então você sabe perfeitamente que está a perder o seu tempo e a sua energia. Por isso, isso também é um bom... É pensar, meu Deus, eu tenho tantas coisas que ocupam a minha mente e que interferem no meu bem-estar, é um momento para dizer, não, isto já passou e eu não tenho nada a ver com esse assunto e temos que passar à frente. Porquê? Porque nós temos que perceber, e nós deveríamos perceber, e quando eu digo nós temos que perceber, eu acho que com 9 anos a fazer um momento de inspiração e com alguns de vocês a ouvir-nos de forma assídua, é o momento de percebermos que nós temos que aprender com aquilo que a vida nos dá. E se nós não aprendermos, se nós não evoluirmos, nós ficamos numa zona de conforto que é uma zona de estagnação para si, porque a vida acontece, porque a vida é dinâmica, tudo anda à sua volta, mas você está parado, pensa você, mas não está. E de repente acorda e muitas coisas estão alteradas, até a sua forma de as olhar. E ao fim de 9 anos que andamos por aqui com estes ensinamentos, nesta altura já não estamos a dizer nada de novo. Isto é como no tempo da escola, não é? A revisão da matéria dada, não é? É só lembrar às pessoas aquilo que foram ouvindo ao longo deste tempo, não é? E é mesmo. E se você não consegue ver a vida como muitas lições a aprender, eu pergunto-lhe o que é que você está a fazer na vida e o que é que a vida significa para si e qual é o propósito maior que a vida tem. Porque de repente eu não sei se vocês pensam, mas eu penso, como é que eu vim aqui parar, porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é isto da Terra, o que é isto da humanidade, não sei. Eu de vez em quando tenho estes momentos de pensar, e para mim o importante é nós percebermos, para mim, o que é a vida, o que é que nós estamos cá a fazer, a dinâmica que nos ultrapassa, tudo que é exterior a nós não está nas nossas mãos. A única coisa que nós temos é o poder de mudarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e aquilo
por aquilo e tudo aquilo que faz sentido para nós e que lutamos e até definimos como os nossos objetivos. Eu sei que para nós, para o momento de inspiração, é importante nós tentarmos ser bons seres humanos todos os dias, porque nós não somos nada nem ninguém para não o sermos. E esta coisa de ser mau é uma coisa que a mim me dá-me muitos momentos de reflexão. Não consigo entender a agressividade, não consigo entender a violência, não consigo entender como é que, de repente, uns miúdos numa escola agridem de forma assustadora um colega sozinho, sei lá, não consigo entender esses miúdos, não consigo entender a escola e não consigo entender os pais e não consigo entender a justiça depois disso. E a justiça depois disso não tem a ver com violência, mas tem a ver que eu acho que todas estas questões da violência e nestas camadas tão jovens é muito importante provocar um momento de reflexão para parar. Não é com violência que nós vamos alterar um comportamento, mas é eventualmente, com uma vivência dessas próprias pessoas que praticaram alguma coisa violenta, mas essas pessoas lidarem com situações de violência talvez as faça pensar e refletir naquilo que até fizeram. Porque em idades precoces tem que se refletir logo para evitar o futuro, não é? Sim, porque nós estamos e isto é muito para os pais, para os educadores, para toda a gente que de certa forma está perto de crianças. Como é que é possível nós aceitarmos uma atitude mais violenta de uma criança para com outra criança, por exemplo? E nós podemos ser pais, podemos ser educadores, podemos ser só observadores. É importante pararmos e refletirmos o que é que andamos a fazer e o que educação estamos a dar aos jovens. Vamos avançar porque o tempo também escasseia, Maria do Céu, e no fim tudo vale a pena? E eu acho que das coisas mais fantásticas que nós podemos fazer, a forma mais digna de nós vivermos é vivermos de forma plena e vivermos com alegria, vivermos com bem-estar e vivermos a sermos num processo de construção diária de felicidade, porque eu acho que é isso que todos nós queremos. Mas nós achamos que todos estes processos que nós estamos a falar são exteriores a nós. E ou atenção, é o marido, ou é a mulher, ou são os filhos, ou é o dinheiro, ou são as joias, ou é a roupa, ou são as viagens que nos dão. Atenção, Maria, só temos aqui uma entrada no guião que diz que a vida não é fácil, mas nem por isso a devemos aproveitar plenamente. Não, a vida, e aquilo que eu estou a dizer é que nós devemos, e como diz o Fernando, é que nós devemos viver toda a nossa questão com investimento, ou seja, nós temos que investir todos os dias em momentos de alegria, em momentos de bem-estar, em momentos de sorriso ou de gargalhadas, e para isso eu já disse, há muitos canais que nos ajudam a dar uma gargalhada verdadeira, e porque a cada momento que nós podemos, a todo momento que nós possamos investir um bocadinho nesta alegria interna, neste bem-estar, tudo que aquilo que nós somos nos ajuda depois a dar mais um passo amanhã, a conseguirmos solidificar algumas metas, algumas necessidades que nós temos de mudança, porque a vida é mudança diária, para que nós amanhã possamos ser aquilo que quando éramos pequenos gostaríamos de ter sido aos 18, aos 20, aos 40, aos 50 e por aí fora. E nós não devemos perder esta necessidade que nós devemos ter de encontrar sempre novos sabores, novos cheiros, novas sonoridades, sejam elas quais forem, porque elas inexplicavelmente dão-nos uma noção de paz, de bem-estar, de alegria, de encontrar, de conexão, daquilo que vocês quiserem, e isto às vezes encontra-se no mínimo detalhe e no mínimo momento, nas coisas mais pequeninas que acontecem na nossa vida. E outra das reflexões que nós não queríamos deixar de expor e é um clichê, ouça o seu coração. Mas ouvir o seu coração não é aquilo que diz a sua premonição, a sua mente, as suas cenas diárias. É num momento de silêncio, num momento de uma caminhada, no meio de qualquer coisa, há uma ideia. É no meio da reflexão? Sim, no meio da reflexão há uma ideia que lhe surge e de repente tudo para.
e isso ganha valor. E eu acho que esse momento em que o seu coração fala consigo é um momento mais fantástico, a vida a dizer-lhe para, ou para, porque tens tempo, tens todo o tempo à tua volta. E às vezes conseguimos ouvir boa informação, não é? Sim, nós conseguimos ouvir. Vinda de dentro de nós. Não é? Sim, e eu acho que é das questões que nós, aqui no Momento de Inspiração, mais defendemos, é ouvir o nosso coração depois de tirarmos todo o lixo, todos os pensamentos. Isso é um bocado difícil porque precisamos mesmo de algum silêncio, precisamos de algum momento de epifania que nos ajude realmente a refletir e a perceber o que é que faz sentido para nós e aquilo que não faz sentido. E realmente ouvir aquilo que o seu coração tem para lhe dizer, muitas vezes não é aquilo que quer ouvir, mas aquilo que o seu coração lhe diz traz uma paz, traz uma serenidade, traz uma certeza, dentro da incerteza que a vida tem, que faz todo sentido depois de tudo aquilo que possa fazer ou não. E para finalizar, a plenitude em que todos devemos viver e tentar alcançar? Eu acho que a plenitude foi sempre uma expressão que acompanhou a minha vida desde muito cedo. Estava sempre com plenitude. E o que é que quer dizer a plenitude? A plenitude é a paz e a profundidade que nós sentimos a cada momento da nossa vida. A certeza do nosso caminho na incerteza que a vida tem. É a confiança naquilo que nós não conhecemos. É perceber que aquilo que está à nossa frente pode ter muitos desafios, mas é a certeza que nós somos capazes de o fazer. E essa plenitude é uma força, dá-nos brutal para nós seguirmos todo o caminho, todos os dias, e seguir em frente com um sorriso, ou com uma palavra amiga, ou com uma vontade de sermos um bocadinho melhores para tudo o que está à nossa volta, porque, no fundo, é para isso que estamos aqui. Iniciamos o 9º ano de emissões do Momento de Inspiração, com 10 reflexões para viver melhor. Vamos fechar musicalmente com o Peter Gabriel, ouvir aqui o tema In Your Eyes, que também, se pensarem bem e ouvirem bem a letra, tem a ver com isto. E na próxima semana cá voltaremos de novo. Obrigado, Maria Céu, obrigado, ouvintes. O Momento de Inspiração regressa então dentro de 8 dias.